Vivo com o nosso querido doutor e professor João Paulo Pedrosa para o nosso programa especial sobre aposentadoria rural. É, e eu vou pedir a você que, enquanto a gente está começando aqui organizando, que você compartilhe com as pessoas que são seus amigos, são seus conhecidos, né? Faz com que mais pessoas possam participar desse processo, que é um processo pioneiro. O professor João Paulo, né, que já está aqui com a gente, é um grande pioneiro. E topou, né, teve a coragem, teve a disposição de encarar esse desafio, que é fazer uma série de animações bem simples, com linguagem simples para as pessoas, explicando o direito à aposentadoria rural. Só para quem está chegando agora, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, pode ser que, né, a rede de previdência está crescendo muito, então tem gente que já está acompanhando a gente desde o início, mas tem gente que também acompanha num vídeo assim. Então, lá no passado, nós fizemos uma animação sobre direito adquirido à previdência. Foi o AnimaPrev 1. E aí a ideia deu certo, e aí a gente quis melhorar. E aí eu chego para o João Paulo e disse: João Paulo, vamos encarar um desafio comigo? Vamos preparar o AnimaPrev 2, mas esse eu quero fazer diferente, um pouco melhor. Por quê? Aqui no canal vai ter a primeira entrevista dele contando essa experiência. E no final, quando esse vídeo não estiver mais ao vivo, eu vou anotar para vocês a entrevista que João Paulo nos deu, explicando como foi o processo de criação das animações, né? Em que ele redigiu os textos das 7 animações que passaram nesses últimos dias. Então, nós tivemos 7 animações sobre o tema Previdência Rural, em que nós explicamos, nós não, ele, né? Daquele jeito didático dele, daquele jeito de grande professor que é, e de professor e de advogado experiente, explicou algumas regras e a gente foi avisando: olha, a gente vai ter um programa ao vivo, a gente vai ter uma entrevista ao vivo, porque você que assistiu, se teve dúvida ou se quer saber mais, você vai poder perguntar direto ao professor João Paulo e, consequentemente, estamos aqui com o professor João Paulo para as perguntas. Vou repetir, né? Você ajuda o projeto se você compartilhar com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você quer essa informação, né? Se você não gosta da pessoa, compartilha do mesmo jeito, para encher, para a pessoa ficar vendo também, né? Mas para a gente é muito importante ter as pessoas assistindo. Vou dar ainda uma mensagem para outros advogados e outros profissionais. Olha aí, já algumas pessoas aqui falando no chat, daqui a pouco eu vou ler. Vocês vão ter a oportunidade de perguntar direto ao professor João Paulo, né? Mas eu queria falar agora para profissionais da área Previdência, advogados e outros profissionais. Esse projeto AnimaPrev vai continuar firme e forte, né? Nós vamos fazer outras animações, sempre com esse ciclo. O profissional dá uma entrevista, como o professor João Paulo deu, falando da experiência. Temos séries de animações e no final temos uma entrevista ao vivo com o profissional falando pelo tema. Então a Rede Previdência está de braços abertos para todos os advogados e profissionais que queiram escolher um tema que dominam, um tema que entendem, e compartilhar o conhecimento de forma simples, de forma didática, para aquela pessoa que quer entender o básico e que não é profissional. E até para profissional é útil também, né? Eu já vi alguns relatos de profissionais que disseram: mas olha, foi muito bom para mim, isso me esclareceu bastante. Então, daqui a pouco também está chegando com a gente o professor André Vasconcelos, né? Me permitam agora apresentar quem é João Paulo Pedrosa. João Paulo Pedrosa é advogado, ele é especialista em processo civil e em direito previdenciário, com ênfase em previdência rural, né? Ele há 10 anos atua com trabalhadores rurais na área de benefícios rurais.
Ele é professor de pós-graduação em Direito Previdenciário, mas também é professor de cursos de prática previdenciária e é mestrando em Direito. Ele com o professor André, que vai chegar daqui a pouco, eu já tive a oportunidade de tê-los num curso de pós-graduação. Não sei se você lembra, João, que Com certeza. você ministrou e foi um sucesso em Belém do São Francisco, Isso, na né? FACES. Exatamente, na FACHES. Foi um prazer muito grande e eu já fui aluno também, já fui aluno de João. A advocacia pernambucana, ela tem essa característica interessante. André, já fui aluno de André, André já foi meu professor, já fui aluno de João Paulo, e a gente compartilha muito os conhecimentos que nós temos, né? Porque nós acreditamos que 1 mais 1 é sempre mais que 2, né? Verdade. Então, eu vou lembrar mais aquela questão, você compartilha, né? Eu estou vendo que a plateia está crescendo, o público está crescendo. Alunos da Facete aqui em peso, né? Josivaldo Gomes, Lidiane Marias, Sigele Gomes, né? Tainã, José Antônio Ferreira, Keila, Lidiane, Hugo Estevam, considerando o tema muito bom. Totti Marques, é um grande advogado, Totti Marques, um grande quadro da advocacia. Professor João Paulo Bodocó e professor André Vasconcelos, na minha humilde opinião, são os maiores estudiosos do segurado especial em Pernambuco. Segurado especial, para aquelas pessoas que não dominam, é o tipo de segurado que tem direito à aposentadoria rural. Um grande abraço para Totti, né? As pessoas aqui saudando o tema. E enquanto o professor André não chega, não se aproxima para a gente, eu queria abrir para que o professor João Paulo dê as boas-vindas e fale um pouco para a gente, professor, o que é a advocacia rural, né? O advogado rural, como é que ele convive, com quem é que ele lida, quais são as possibilidades, qual é o mercado do profissional que lida com o segurado especial para garantir a aposentadoria rural. Boa Sim. noite e Boa bem-vindo e noite. obrigado pelo convite, professor, Boa noite, professor Ricardo. Na para ter verdade, aceito. eu que agradeço o convite. Você sempre inovador, você sempre criando essas novas situações que vêm beneficiar toda a classe de advocacia previdenciária do Estado de Pernambuco, e não só a advocacia, como também os segurados. Você que está aí também faz parte da nossa APREV, né, Associação dos Advogados Previdenciários de Pernambuco, sempre buscando ideias novas, buscando essas inovações, e eu acho que é um dos motivos de que a advocacia pernambucana ela está há anos-luz à frente, por exemplo, de outros estados. Porque tem advogados como você que se preocupa com isso, se preocupa com conteúdo, que se preocupa sempre com essa questão de cursos, com capacitação. Então, acho que a nossa advocacia só tem a ganhar, e o nosso segurado só tem a ganhar com isso. Queria mandar um abraço aqui especial para o meu amigo Totti Marques, que eu já disse que está por aí, né? Muito obrigado pelos elogios, Totti. É sempre uma satisfação ter você aí na nossa audiência. Pois bem, entrando propriamente aqui na pergunta, com relação à advocacia rural. É interessante, Ricardo, eu gosto sempre de dizer isso, que a advocacia previdenciária como um todo, ela meio que caiu assim no meu colo. Na faculdade, na minha época de faculdade, eu me formei no Ceará, lá não existia sequer a cadeira de direito previdenciário. Eu sequer fiz essa cadeira, saí da faculdade sem saber nem como é que existia o direito previdenciário. Recentemente foi que o direito previdenciário se tornou obrigatório nas faculdades. Então, pois bem, eu comecei a advogar na área trabalhista e na área civil. Contudo, vim advogar no interior, sou de Bodocó, Pernambuco, sertão de Pernambuco, sertão brabo, aquele lugar que não chove. Pronto, é exatamente aqui onde eu estou, Bodocó, Pernambuco, e aí eu vim advogar na minha pequena cidade, e aí começou algumas pessoas me procurar com benefícios indeferidos no INSS. E aí a gente, jovem advogado, aquele advogado que quer pegar tudo, criminal, civil, trabalhista, tipo assim, rapaz, eu tenho uma esposa para alimentar, eu tenho uma filha para alimentar, o que aparecer eu estou pegando. E aí começou a aparecer direito previdenciário, e eu comecei a colocar na cabeça, rapaz, eu não sei nada disso, sequer estudei isso, mas está aparecendo, eu vou ter que começar a focar.
começar a estudar um pouco o direito previdenciário para conseguir dar resposta a esses clientes. E foi assim que foi feito. Comecei a fazer um curso, fiz outro. Naquela época não tinha, há 10 anos atrás, não tinha tantos cursos online como tem hoje. Eu fiz um curso telepresencial na rede LFG, do Luiz Flávio Gomes ainda. Hoje, não sei nem se existe, mas na época eu fiz um curso de previdenciário e comecei a gostar do tema, comecei a gostar do assunto, até que há 7 anos eu resolvi fazer minha primeira especialização em direito previdenciário. Já tinha feito em processo civil e fiz em direito previdenciário para aprofundar o conhecimento, porque eu vi que era uma área boa, era uma área que tinha demanda, era uma área que tinha clientela. E aí é onde eu entro na advocacia rural. Principalmente aqui no interior, onde a imensa maioria do nosso público é um público rural, ou seja, a imensa maioria das pessoas aqui, por exemplo, na cidade que eu moro, nós temos 37 mil habitantes no município, dentre os quais mais da metade reside na zona rural. Então, o sertão por inteiro, a imensa maioria, com raríssimas exceções, nós temos áreas extremamente rurais. Ou seja, eu identifiquei que teria um público, digamos assim, um público, um propenso público interessante, ou seja, que possivelmente aquelas pessoas precisariam de assistência jurídica, precisariam de um advogado especialista que dominasse o tema de direito previdenciário. E assim foi. A gente começou a pegar um processo aqui, pegar outro processo ali. Cidade pequena eu sempre digo o seguinte, tem a vantagem de que você é o filho de fulano de tal, você é o filho de cicrano, né? Tem muito isso, quem é do interior que está aí acompanhando sabe, João Paulo é o filho de fulano, meu amigo. Então, tem muita essa indicação por conta disso, por conta do conhecimento com a família, e assim foi, a família foi ajudando nessa divulgação, e a gente conseguiu engatear aí na área previdenciária com a advocacia rural. É um público muito humilde, Ricardo, em regra, a gente lidar com pessoas bem simples, não raras vezes a gente atende clientes analfabetos, ou seja, que sequer sabem assinar o seu próprio nome, colocam o dedo ainda na procuração, o INSS não aceita, tem que fazer procuração pública, então, assim, é muito comum isso. Então, são pessoas que, às vezes, você explica e não compreende, e a gente não pode ter raiva, a gente tem que buscar uma maneira mais simples de passar aquilo que você está explicando para ele. Então, assim, é um público bem especial de se trabalhar. Como eu sou descendente de agricultores, meu pai iniciou na agricultura, meus avós paternos e maternos eram agricultores, os paternos faleceram, meu avô materno faleceu recentemente, também era agricultor, interessante, ele faleceu com 89 anos de idade e ainda ia para a roça, e ainda ia com a enxada para a roça cultivar o milho dele, cultivar o feijão dele, e tirar ele de dentro da roça dele era mesmo que um castigo. Então, assim, por conta dessa descendência também, eu sempre tive uma afinidade muito grande com o agricultor, principalmente com esse agricultor pequeno, agricultor familiar. E a partir disso foi surgindo o interesse também pelo direito previdenciário, o interesse nessa área, e casou tudo, digamos assim. Casou que foi uma área que eu me apaixonei e terminei também trabalhando com um público que eu já tinha contato, um público no qual, desde sempre, eu dizia que era um público que não tinha o devido reconhecimento, não tinha, seja por políticas públicas, seja por políticas sociais, era um público que estava meio que à margem do sistema. Eu senti a necessidade de abraçar esse público e de investir nessa área, direito previdenciário, não me arrependo. Ok, João Paulo. Pessoal, eu esqueci de dar uma informação com o João Paulo. Já há 10 anos que ele trabalha, talvez até mais, com sindicatos de trabalhadores rurais. Né? O professor André, ele está tendo alguma dificuldade de conexão. Ele apareceu alguns instantes aqui no nosso programa ao vivo, mas daqui a pouco ele chega e ele para ter a sua brilhante participação. Vários alunos dele aqui, cadê o professor André? Cadê o professor André? Professor João Paulo, eu pergunto, tem futuro a advocacia previdenciária? Vale a pena advogar na parte rural? Eu vou pedir só para você segurar um pouquinho essa informação, a tua resposta, porque aqui eu vou falar de algumas pessoas que estão presentes. Tamires Gabriele falou, excelente tema, a aluna da Facet também, os alunos da Facet estão extremamente mobilizados, o escritório Farias e Coelho Advogados
saudou a Rede Previdência e o professor João Paulo colocando como excelente a excelente iniciativa, né? E Alzerrane Luchou, também aluna da Facete, mandando fazendo a sua saudação. A advocacia, o mercado do advogado na área rural, professor João Paulo, o que é que você nos diz? Eu digo que, assim, a área previdenciária como um todo, é óbvio que não adianta eu iludir o aluno e dizer que não, você vai sair da faculdade, vai montar um escritório e vai ganhar dinheiro no outro dia. Não, isso não existe. Então, o aluno que pensa em advogar, seja em qual área for, ele tem que ter em mente que ele tem que ser um batalhador. Nós já ultrapassamos 1 milhão de advogados, então, nós temos muitos profissionais no mercado, e uma das maneiras de você se destacar é através do estudo, é você se especializar, é você focar num determinado tema que você tenha domínio, num determinado assunto, numa determinada matéria que você queira, que você goste, você focar nisso, se especializar. E eu digo muito o seguinte, Ricardo, um dos segredos do crescimento são as parcerias. Eu sempre fui um advogado que, desde o início, tive uma cabeça muito aberta para parceria. Por exemplo, eu não trabalho com criminal, eu repasso para um colega. Eu não trabalho com direito de família, eu repasso para um colega. O colega que trabalha com criminal, aparece um previdenciário, repassa para mim. Então, eu sempre fui muito, muito aberto para parcerias. E eu Você acho acha que que vale a pena ser clínico geral? talvez no, Clínico geral? talvez no início, meio que seja a solução para quem está começando, entendeu? Mas eu acho que logo, 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 eu, por exemplo, eu com 1 ano de advocacia, eu já fiz a minha primeira especialização em processo civil, porque eu sempre achei que o direito processual civil, em quase todas as áreas que eu escolhesse, ele me daria um embasamento muito bom, porque eu considero o direito civil a constituição do direito privado, né? Eu sempre digo isso, então, assim, o que é que eu pensava? Se eu dominar processo civil, eu dou nó em pingo d'água nos processos. Então, eu tinha esse pensamento, então minha primeira especialização foi em processo civil, e hoje eu utilizo esse conhecimento que eu tenho do processo civil nos processos previdenciários, já que nós não temos código de processo previdenciário. Então, assim, eu acho que quanto mais tempo você ficar como um clínico geral, menor a capacidade que você vai ter de se destacar. É impossível eu não consigo acreditar que um advogado ele consiga dominar o direito eleitoral, o direito penal, o direito civil, o direito previdenciário, fica difícil. O cliente pode até achar que você domina aquilo tudo, mas a gente sabe que é meio difícil a gente conseguir dominar, saber bem todos esses direitos para poder advogar, praticar uma advocacia bem feita, uma advocacia de qualidade para os nossos clientes. Eu acho que o melhor realmente foi isso que, assim, pelo menos foi o caminho que eu segui. O melhor que eu achei foi buscar o caminho da especialização, buscar o caminho do aprofundamento naquele tema que eu me identifiquei, naquele assunto que eu me identifiquei. E, João Paulo, qual foi, assim, as causas que mais te lembram, os casos práticos que mais te animaram, ou te entristeceram, ou que trouxeram uma grande lição? Fala um pouquinho aí desse tempo da tua experiência como advogado. Rapaz, tem um caso que foi, inclusive, um dos meus primeiros casos previdenciários. Acho que foi o segundo ou terceiro processo que eu peguei, que foi uma pensão por morte. Só que a pessoa que me procurou era menor de idade e a mãe tinha falecido em 1993. E ela sequer tinha requerido o benefício do INSS, ela sequer sabia que tinha direito. A mãe, inclusive, não era nem rural, a mãe trabalhava de CTPS assinada, carteira assinada, numa cidade aqui vizinha. E aí, quando eu analisei a documentação, eu sou, opa, pera lá, se a mãe, quando faleceu, trabalhava de carteira assinada, ela é filha menor, ela vai ter direito a esse benefício. Aí eu comecei a estudar, fui estudar a prescrição e decadência no direito previdenciário, vi que não se aplicava por conta da menoridade dela, ou seja, já comecei a pensar, epá, aqui eu vou dar entrada, ela vai receber o retroativo desde o óbito, que foi em 1993, e foi dito e feito. Consegui administrativamente esse processo. Eu lembro na época, minha cliente recebeu R$ 93.000 de retroativo na minha terceira ou quarta causa previdenciária. Rapaz, eu fiquei tão alegre quando eu recebi esse honorário. Tão alegre que eu disse, esse é o direito da minha vida. Eu não quero mais nada. Eu não quero trabalhar com mais nada. Só quero trabalhar com direito previdenciário e tal, tal. Esse caso foi bem emblemático, porque foi bem no início mesmo, uma das primeiras que eu peguei assim previdenciário.
Eu costumo dizer, acho que Deus foi muito generoso. Ele esticou assim a mão e disse: toma, eu vou te dar uma aqui bem boa, que é para você ver que o caminho é esse, para você continuar com isso. Olha, deixa eu te contar. Samuel Carlos está dizendo: sou da comunidade quilombola de Trigueiros, na cidade de Vicência, Pernambuco. Abraço grande, Samuel. Abraço a todas as pessoas, todos os quilombolas, né? Do nosso país. Allen Matos tá dando os parabéns, né? Dizendo, José Antônio Ferreira dizendo que está a convite do professor André. O professor André, inclusive, escreveu aqui, está meio aperreado porque teve problema no laptop e no celular, enfim. Dizem, né, que é o problema de se fazer ao vivo, né? Você fazer ao vivo, você está exposto a todo tipo de situação, né? Luiz Azuca já disse assim: quero uma causa dessa, João Paulo. Né? Uma dessa não aparece todo mês, não. Esse é o problema. É uma assim, perdida. Mas E, realmente foi bem e estimulante. as Bem estimulante. provas, João Paulo? E as provas? E o que é que os tribunais mais atrapalham? São mais cri-cris? Né? O que é que você Rapaz, tem a dizer? ainda continuando na outra pergunta que você Ah, sim, fez, o ótimo. que eu mais me entristeci, e ainda hoje eu fico triste, é com o preconceito, professor Ricardo, que existe em torno do segurado especial do nosso trabalhador rural. Então, assim, é muito comum, quando o nosso trabalhador rural está entrando na sala de audiência, o juiz ele faz assim, ó, ele olha dos pés à cabeça. Ele olha, e ali ele firmou o convencimento dele. Eu fico triste com isso, em que você firma o convencimento se uma pessoa é ou não é agricultor apenas com base na aparência. Você vai dizer, mas o agricultor tem que ter as mãos calejadas, me mostre na lei onde é que tem isso. O agricultor tem que ter a pele queimada do sol, me mostre na lei onde é que estão esses requisitos. Então, o Poder Judiciário ele fica trazendo requisitos que não estão na lei, requisitos que, em regra, prejudicam o nosso trabalhador rural, porque o trabalho rural, a gente tem que entender que o trabalho rural não se resume à enxada. Muitas pessoas dizem, tem que ter calo nas mãos. Epa, pera aí. Então, quer dizer que se você criar galinha, se você cria ovelha, se você cria porcos, aquilo não é uma agricultura? É sim. Agricultura não quer dizer só plantio, não, pessoal. A lei ela é ampla. É o plantio, o cultivo, é a criação de animais. Inclusive, a lei fala expressamente em pecuária, por exemplo, agropecuária. Então, assim, a criação de animais também faz parte de um conceito, eu defendo, assim como a professora Jane Lúcia, professora excelente de rurais, a gente defende um conceito mais amplo da agricultura, e esse conceito identifica aquela pessoa que cria, aquela pessoa que planta. Então, uma pessoa que cuida de galinhas, que cuida de porcos, não necessariamente precisa de calos nas mãos. Então, isso ainda hoje me entristece, porque é meio que unânime dentro das varas federais. Eu atuo em 3 estados diferentes. Eu tenho ações no estado do Ceará, no estado do Piauí, no estado de Pernambuco. Lembrando que o Piauí é outro tribunal, né, TRF da primeira região, não é nem a quinta região, ou seja, são 2 tribunais diferentes que eu atuo, e não adianta, para onde você vai, o entendimento é o mesmo. Tem que ter calo, tem que ter característica, criam requisitos que não existem na lei, criam situações que não existem na lei, e no mais das vezes para negar o benefício, para deferir o benefício. Então, isso me entristece demais. Ainda hoje, eu inclusive escrevi já sobre isso, já escrevi um artigo sobre isso, publiquei no site Jus Brasil, ou Jus Navigante, jusnavigante.com.br, e, inclusive, é um assunto que eu quero levar, como o professor me apresentou, sou mestrando, minha linha de pesquisa é sobre seguridade social, eu estou seguindo os estudos na Previdência Rural, e eu quero escrever sobre isso. Quero fazer um livro sobre seguridade especial, quero escrever sobre seguridade especial, e quero chamar a atenção, principalmente, para esses preconceitos que existem contra o segurado especial, principalmente nas varas federais do Brasil. Nosso professor André, ele ainda está aqui no esforço para tentar participar, mas eu queria registrar essa participação de André, porque é um colega extremamente comprometido, os alunos dele falando bastante aqui no nosso chat, né? E eu vou fazer essa pausa para falar do professor André,
A gente, antes de começar o programa, não é, João Paulo? A gente já falava da grande pessoa, do grande profissional que é. Esteve um tempo lá no Sul, eu creio que advogando justamente na área rural. Voltou, além de um grande professor, é um grande advogado, tem experiência na área rural, ensina na Facet desde 2012, ensinou no Enfoque, na ESA, na FASAP, na FASUP, na FACHEST, naquele curso que você fez sucesso, João Paulo. O André também fez sucesso, né? Ele está atuando na parte de cursos online, e tem um dado interessante. A gente está iniciando, tá no forno esse projeto, um projeto sobre formação profissional, e o professor André, a participação do professor André será fundamental, né? Ótimo. Agora, uma questão, o tempo de um processo desses, João Paulo, você, da tua avaliação, a justiça tem sido ágil, a justiça tem sido até efetiva para garantir o direito do trabalhador rural à aposentadoria? Eu vou fazer aqui três paralelos, três diferenças. Primeiro, vai depender muito do local que você está atuando. Aqui no estado de Pernambuco, eu tenho ações nas varas federais de Uricuri, Salgueiro, Petrolina, Serra Talhada e também na capital, aí em Recife. E o que é que eu percebo, por exemplo? Que a celeridade aí em Recife depende muito da vara que vai cair aquele processo. Eu não vou estar citando aqui nome de varas, mas quem é advogado aí em Recife sabe do que eu estou falando. Então, tem varas que o processo é muito célere, já outras que não. E aqui no interior, nós tínhamos uma celeridade até razoável. 2, 3 meses no máximo, já tinha a sentença de rural. Eu considerava bem legal isso. Contudo, agora na pandemia, nós tivemos um atraso gigantesco, pois as varas federais ficaram muitos dias sem fazer audiência. Nós retornamos agora em setembro, fazendo audiências virtuais, e eu acho que no ano que vem já vai estar normal. Mas aqui tinha uma média de 60, 90 dias. Pasmem, na primeira região, nós temos uma média de 1 ano e meio para a sentença, ou seja, lá no Piauí, que é a primeira região, a gente tem uma média de 1 ano e meio. Os auxílios doenças, Ricardo, a perícia está sendo marcada 8 meses depois que a gente protocola o auxílio doença na Justiça Federal lá do Piauí. Então, assim, mais uma vez, nós temos Brasis e Brasis, né, dentro do mesmo Brasil. Você muda de tribunal, a gente está na mesma região geográfica, no Nordeste, vai aqui para o vizinho, Piauí é vizinho aqui de Pernambuco, inclusive faz divisa aqui com a cidade próxima da gente, com Araripina, e aí você vai ajuizar a ação na primeira região, já tem essa dificuldade de celeridade. Para você ter uma ideia, até o ano passado, os processos dos juizados da primeira região ainda eram físicos. Eu já comecei a advogar em Pernambuco em 2009, já com processo virtual nos juizados. Já era Creta. Você tem uma ideia, lá no Piauí ficou virtual o ano passado. Então, assim, infelizmente, ainda tem muito o que caminhar. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e no quesito celeridade, deixa muito a desejar mesmo. Aqui em Pernambuco a gente tem uma celeridade maior, mas aí vai depender muito também da vara que você atua. Petrolina é rápido, Juazeiro do Norte, no Ceará, é rápido, aqui em Uricuri é rápido, Salgueiro, mais ou menos, Recife depende da vara, Serra Talhada costuma ser rápido. Então, assim, a maioria das varas federais aqui em Pernambuco tem dado uma resposta razoável, num tempo bem razoável. João Paulo, uma pergunta de Sueli Leal Mendes. Já aconteceu de algum caso que o senhor tinha certeza que daria certo, ou seja, que venceria o processo, né? E infelizmente não deu? Aí eu vou aproveitar e fazer mais uma outra pergunta para ti também. Existe uma reação a que o tempo de rural seja contado junto com o tempo do trabalhador em outras atividades e vice-versa? Qual é a tua posição? Qual é a posição dos tribunais? Certo. Com relação a essa questão, tem várias ações que a gente pensa que vai ganhar. Eu nunca digo para o cliente que eu vou ganhar, tá certo? Eu nunca trabalho dizendo isso, porque senão depois o cliente enlouquece você, tá certo? Então, não façam isso. Mas na nossa cabeça, depois de um certo tempo de experiência, a gente, quando bate o olho num processo, a gente sabe se ele é ruim ou se ele é ruim, ou se ele é bom. Então, essa é a verdade. A gente sabe, o direito do cliente é bom, o direito do cliente é ruim. Então, tem muitos casos de rurais que a gente
tem plena certeza, assim, esse é o ganho, o direito é bom, o cliente tem muitas provas, o cliente sabe tudo de rural, aquelas perguntas que o juiz faz nas audiências, que os procuradores fazem nas audiências. Contudo, tem um grande problema para quem vai advogar com o rural, que é o subjetivismo. O que é o subjetivismo? É o juiz achar que ele é rural. Ele pode ter as provas, ele pode saber de tudo, ter as características, e uma sentença, por exemplo, a juíza coloca isso, coloca que a pessoa tem início de prova material, coloca que o segurado acertou tudo, coloca que o segurado tem características, aí no final coloca assim, contudo, não fiquei convencida que era segurado especial, julgue improcedente o pedido. Então, infelizmente, a gente ainda lida com esses absurdos quando a gente advoga com a Previdência Rural. Contudo, essa sentença eu consegui reformar na turma recursal, inclusive várias sentenças dessa mesma juíza que saíam sempre com esse mesmo teor, ela fazia toda a fundamentação, dando a entender que ia julgar procedente, e no final revertia, entendo que não. Tipo assim, ó, é o seguinte, eu acho que ele tem tudo de agricultor, fala como agricultor, tem característica de agricultor, mas a juíza sou eu e eu não dou. Mais ou menos assim, feito menino ruim, né? A bola é minha e ninguém joga. Quando a gente é criança, a bola é minha, quem só joga quem eu vou querer, só joga se eu jogar. Então, eu sou a juiz e eu não dou. Então, infelizmente, ainda existem situações assim, mas a gente consegue reverter isso na turma recursal. Eu já faço um alerta. No nosso escritório, a gente trabalha muito com a sustentação oral. Hoje em dia, não sou mais nem eu que faço a sustentação oral. As sustentações orais é meu sócio, por conta do tempo. Tenho que conciliar escritório, tenho que conciliar com estudos. Eu também sou professor de cursos online. Muitas vezes a gente não está disponível nas horas da sustentação oral. Então, a gente repassou esse fardo, digamos assim, para o meu sócio, mas a gente tem revertido muitos processos rurais lá no nosso escritório. Tem sido bem, bem legal. A segunda pergunta que você fez, qual foi, Ricardo? Essa foi a da aluna, né? A sua foi... Deixa eu repito a pergunta, mas deixa eu fazer pegar aqui alguns comentários do público. Também sou aluno de processo do professor André, estou acompanhando aqui, o pessoal estava sempre presente. Maria Clara, excelente abordagem, parabéns, doutor João Paulo. E aí, Alzerrane, desculpa se eu estiver cometendo um erro no seu nome, tá? Alzerrane Luz, dizendo, conseguindo se identificar e se realizando como um excelente profissional. Então, é muito bom a gente poder dizer isso para o profissional, porque muitas vezes não é só o dinheiro, né, João, que nos gratifica. Verdade. O dinheiro, é claro que é muito bom, mas ele é a justa retribuição do nosso esforço. Cara, se me permite, deixa eu fazer um comentário. Você acabou de falar em dinheiro, e assim, foi uma mudança drástica na minha vida. Quando eu comecei a advogar, eu colocava na cabeça o seguinte, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu sempre tinha isso na cabeça. Por quê? Porque eu comecei a advogar, eu já tinha uma filha, certo? Eu, antes de passar na OAB, eu já fiz a ordenação, né? Eu já tinha filha. Então, eu tinha que dar de comer a minha filha, eu tinha que sustentar a minha família, e eu tinha essa noia. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. E aí, nesses cursos, no curso de especialização em direito previdenciário que eu fiz, eu sempre gostei muito de, na hora do almoço, conversar com os professores e almoçar com os professores. Por quê? Para pegar aquelas experiências que ele tinha, que eu sabia que eu estava iniciando a advocacia, e eu queria beber o máximo possível de experiências, não só jurídica, mas de experiência do dia a dia. E aí, eu conversando com o professor meu, uma das coisas que ele me disse foi o seguinte, olha, você já pensa errado quando você diz que você tem que ganhar dinheiro. Esse não é o cerne da coisa. Mude sua cabeça e coloque assim, eu tenho que prestar um serviço de excelência. O dinheiro vai ser consequência. E a partir dessa conversa com esse professor, eu coloquei na minha cabeça, eu tenho que prestar um serviço de excelência. Eu tenho que prestar um serviço de qualidade. O cliente tem que sair do escritório. O cliente vai entrar para fazer uma simples consulta e ele tem que sair do escritório, desculpa o termo, mais ou menos assim, puta que pariu, esse advogado é bom demais. Então, o cliente ele tem que sair do escritório convicto de que ele conversou com um profissional ótimo. Então, foi isso que eu mudei na minha mentalidade. E a partir daí, eu passei a tratar o cliente como se ele fosse o único que eu tivesse. O cliente é um bibelô para a gente. O cliente, a gente trata ele com todas as maravilhas do mundo. Hoje a gente já melhorou, inclusive, a estrutura do escritório. A gente dá lanche ao cliente, a gente dá cafezinho, a gente dá suquinho ao cliente, a gente trata ele muito bem. Mas por quê?
porque eu tenho essa consciência hoje de que a gente prestando um excelente serviço, o dinheiro com certeza vai vir como consequência. Olha aí, essa aula vai para os alunos da área que querem atuar na área rural, mas vai para todos os alunos e todos os professores que pretendem fazer uma advocacia de qualidade. Brilhante, professor João Paulo. O pessoal ainda está muito envolvido na tua resposta anterior, então Sueli Leal disse assim: infelizmente os peritos nem sempre pensam assim, as mãos e pés têm que identificar, também acho muito errado, concordando contigo. E aí Manu Cardoso complementou: infelizmente esses absurdos de fato ocorrem, é lasca, né? João Paulo, antes de passar para ti, a minha pergunta era a seguinte: tempo comum, tempo especial. Você até gravou um episódio sobre esse tema, né? Mas é possível somar tempo comum com tempo especial? É possível fazer o inverso? Eu só vou pedir, antes de passar para você, João Paulo, que você que está assistindo, curta este vídeo, porque isso aumenta a visibilidade do projeto do YouTube. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque você ativando o sininho, sempre que tiver novidade, você vai ser avisado. E tem muita coisa boa por aí, tanto quanto esta aqui. A bola é tua agora, João Paulo. Vamos lá. É o seguinte, nós temos 3 tipos de segurados da área rural, digamos assim. Nós temos o contribuinte individual rural, nós temos o trabalhador rural empregado, é aquele trabalhador rural que trabalha com contrato ou com CTPS assinado, e nós temos também o segurado especial. Então, o rural ele não se resume ao segurado especial. Então, temos o trabalhador rural empregado, contribuinte individual rural, segurado especial. O requisito para os 3 são os mesmos: 55 anos de idade a mulher, 60 anos de idade o homem para aposentadoria. Lembrando, trabalhador rural como um todo ficou fora da reforma da Previdência, no que tange a essa questão da idade, a questão etária ficou completamente fora da reforma da Previdência. Então, trabalhador rural continua a mulher 55, o homem 60 e 180 meses de contribuição. Ou seja, o contribuinte individual precisa pagar a Previdência 180 meses, o trabalhador rural empregado ter 180 meses de contribuição através das empresas que ele trabalhou, dos seus empregadores, e o segurado especial. E aí, a professora Fernanda Marinella sempre dizia assim: o nome tem que servir para alguma coisa. Se o nome não serve para nada, colocaram o nome errado naquele negócio. Então, segurado especial, por quê? Porque ele é especial. E qual é a especialidade dele? A especialidade dele é que a lei fala em 180 contribuições, mas diz assim: contudo, se ele não puder contribuir, se ele não conseguir contribuir por conta das entre-safras, por conta dos períodos de estiagem, basta que ele prove exercício de atividade rural, que continuará sendo segurado da Previdência Social. Então, ele é especial porque ele não precisa pagar propriamente. Isso quer dizer que a lei não prevê pagamento? Não, não é isso. A lei prevê um pagamento, sim, para o segurado especial. Contudo, ela diz que naqueles anos que ele não conseguir vender o excedente da produção dele, naqueles anos que ele não conseguir produzir suficiente, ele prova que exerce a atividade rural e continua sendo segurado. Pois bem, lembra que eu falei logo no início que os requisitos são os mesmos, 180 contribuições, a idade é a mesma. Então, eu, professor Ricardo, defendo que não importa se a pessoa tem um tempo de contribuinte individual rural, mais um tempo de trabalhador rural empregado, mais um tempo de segurado especial. Eu entendo que esses períodos se somam e conservam a mesma idade. Por quê? Porque é completamente período rural. É diferente quando aquele teu cliente tem um período urbano no meio. Aí é diferente. Por quê? Porque há uma regra própria para o período urbano. Então, aquele agricultor quer juntar tempo rural com tempo urbano? Pode. Aí é aposentadoria híbrida, mas há uma regra específica para isso. Artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8.213. Lá vai falar que aquele agricultor que não preencheu os requisitos para conseguir a aposentadoria puramente rural, né, aquela como segurado especial, ele pode juntar o tempo urbano com o tempo rural, contudo aumenta a idade. A mulher vai para 60 anos,
o homem vai para 65. O decreto 10.410, agora do dia 30 de junho de 2020, no seu artigo 51, cumulado com o 56 e o 57, ele aumentou a idade da mulher para 62 anos. Contudo, a gente já tem feito alguns cursos, a gente defende a inconstitucionalidade, pois a reforma da Previdência não falou sobre a aposentadoria híbrida. Se não tocou, é para deixar como está. E o parágrafo 3º do artigo 48 também não foi alterado. Se não foi alterado, não há sentido, nós não vemos sentido em você ampliar, majorar uma idade via decreto. O decreto não tem esse poder. Então, só lembrando, a idade era 60, subiu para 62 agora com o decreto. Eu defendo a inconstitucionalidade. Contudo, isso depende do caso concreto, depende de ser declarado. O INSS, obviamente, vai utilizar o que está no decreto. Então, só resumindo essa resposta, foi uma resposta mais ampla, né, Ricardo? Mas só resumindo, eu defendo que qualquer tempo rural pode se somar e permanecer a mesma idade. Isso é uma defesa que eu faço nas minhas ações, inclusive, segunda-feira da semana passada, tive um processo assim, em que uma cliente minha trabalhou 8 anos no corte de cana, ou seja, um trabalho rural, e depois retornou aqui para a região, passou a trabalhar como segurado especial, e na minha petição eu fiz a soma. É trabalho rural empregado, mais trabalho de segurado especial. Os requisitos são os mesmos, 180 contribuições e a idade é a mesma, então não tem porquê, porque o INSS interpreta esse trabalho de rural empregado como se urbano fosse, e não é rural, tanto que tem uma redução etária para ele também. Então eu faço a petição defendendo. Essa juíza que está atualmente não acatou essa tese, mas eu já tive outros juízes que aceitaram e vou levar isso, se possível, até a TNU, porque não faz sentido você considerar um tempo de rural como empregado equiparar ao urbano, não faz sentido nenhum isso. João Paulo, pergunta de Gisele Gomes. Professor João Paulo, por favor, fale sobre a JA e seus efeitos em âmbito administrativo e judicial quando os períodos não são considerados. Obrigada. Professor André Vasconcelos, parabéns ao professor João Paulo e ao professor Ricardo Souza, excelentes colocações. Um abraço forte, meu querido André. Samuel Carlos, quero sim atuar nessa área. Luiz Azuca disse que já curtiu o vídeo e já se inscreveu no canal. Bem-vinda, Luiz Azuca, valeu. E aí eu vou acrescentar mais uma pergunta, professor. Tem que ser... Olha quem está aparecendo ali. Eu estou vendo que o professor André está chegando. Tem que ser... Já está com áudio, professor? Você está me ouvindo, Ricardo, João? Ótimo, estamos. Ótimo, então, até que enfim consegui. Eu não vou fazer a minha pergunta, porque eu vou... você não esquece a pergunta de... Parece que é Gisele. E aí o professor André, bem-vindo. Você obrigado, fica com a palavra. Obrigado. A palavra é tua, bem, gente, obrigado. Já que eu entrei no finalzinho, né? No finalzinho da palestra aí do João Paulo, eu vou aproveitar esse finalzinho apenas para parabenizar o João Paulo. Cara, você é uma pessoa formidável, viu? Eu tenho você no coração. Você sabe, fomos colegas de sala, né? Na pós-graduação em Direito Previdenciário do Enfoque. Eu tive uma experiência também como professor depois no Enfoque, agora você está aí nos orgulhando como professor do Enfoque de outras instituições. E, assim, o que eu quero te dizer é que você, cara, é um sujeito maravilhoso, viu? Não é só um advogado excelente, é um amigo realmente fora de série. E você, Ricardo Souza, o que é que eu posso dizer de você? Sou seu eterno aluno, né? Você foi meu professor na pós-graduação. Eu também. E você é um grande exemplo para todos nós advogados, não é, João Paulo? Todos nós fomos professores e alunos de todos nós, né? Isso é uma coisa interessante, né? É verdade. Eu já tive a experiência, né, de dar um curso lá na FASAP e você estava lá. Você foi meu professor em processo administrativo. A gente chegou até a formular uma tese juntos durante a aula. É verdade isso. Está vendo? Se mistura um pouco, né? Mas, enfim, gente, os dois são pessoas que me inspiram muito, que eu admiro demais e que guardo no coração. Desculpe ter entrado só no final, tive esse atropelo todo aqui no Zoom, foi a primeira vez que eu usei o Zoom, e aí eu tive dificuldade de entrar, mas fui auxiliado aqui pela sua assessoria,
e conseguir no finalzinho, né, essa participação. Mas vou apenas parabenizar, já que estamos no final da live, e deixar João Paulo concluir aí o raciocínio dele. Vai lá, João Paulo, tem você. Jogo mais essa pergunta, João. Além da dúvida de Gisele, o segurado especial precisa ser pobre? Certo. Eu vou anotar aqui a sequência. Precisa passar necessidade para ser segurado especial? André, você sabe o carinho imenso que eu tenho por você também. Fomos colegas de pós lá no Enfoque, turma maravilhosa. Nossa turma aprendeu. Verdade. Ainda hoje eu lembro de uma tese que o André levantou lá com a gente, aluno, a questão da dupla redução etária para o trabalhador rural, aquele trabalhador rural que é deficiente, por conta da redução que a lei complementar trazia para as pessoas com deficiência. Então, é interessante que hoje nas minhas aulas, costumeiramente eu cito seu nome. Só, pessoal, lá atrás, em 2013, 2014, o colega nosso já falava nessa questão de uma dupla redução, tal. E é interessante que é um tema hoje que está sendo bem discutido, viu? Essa questão da verdade, é verdade. Assisti uma palestra do Lázaro, né, o João Batista Lázaro, pelo IEPREV, e ele tocou muito no assunto da dupla redução para o professor deficiente e também para o rural deficiente. Então, olha aí, quem sabe um dia a gente não consegue um tribunal que faça isso, e eu vou dizer, olha, foi o André, viu? Não venham os outros querer enrolar a tese, não. Quem ouviu falar a primeira vez sobre isso foi você. Um abraço. Engraçado que, João Paulo, que isso me surgiu, assim, eu não estava nem pensando na questão do rural. Eu fui convidado para dar uma aula na FASAP e falava da aposentadoria dos deficientes, né, das pessoas com deficiência. E era aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, logo ali em 2014, quando foi editada a Lei Complementar 142, que regulamentou a aposentadoria das pessoas com deficiência. E aí, estudando o tema, me veio essa questão, quando o deficiente for também agricultor, né? Porque nós sabemos que a Constituição, no seu artigo 201, ela prevê uma regra, lá no parágrafo 1º do 201, prevê uma regra que não se deve ter critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria. Essa é a regra, mas aí vem a Constituição e traz várias exceções. Por exemplo, o agricultor, por conta da penosidade, né, vai poder ter critérios diferenciados. O professor, aí vem a aposentadoria especial, enfim, aquelas exceções que já conhecemos. Só que o segurado agricultor, que é o segurado trabalhador rural, que também é deficiente, ele cai em duas regras constitucionais de redução, né, de critérios diferenciados. Ele, ao mesmo tempo, tem direito à redução lá do 201, parágrafo 1º, inciso 1, que é por conta da deficiência, e a redução do 201, parágrafo 7º, inciso 2, que é por conta da penosidade do trabalho rural. E aí a lei complementar, ela não fez nenhuma restrição à acumulação de dois critérios de compensação. Não fez restrição nenhuma. Quem fez essa restrição foi um memorando circular que foi editado em 2014, assim que foi editada também a Lei Complementar 142, lá do INSS. Ele dizia que a redução etária do artigo 201, parágrafo 7º, inciso 2, afasta a redução etária do artigo 3º, inciso 4 da Lei Complementar 142, ou seja, só conta uma redução etária que seria a resultante da penosidade do trabalho rural. Mas, assim, me parece, né, que isso afronta o princípio da igualdade material, porque a gente vai estar tratando o trabalhador rural deficiente da mesma forma que o trabalhador rural não deficiente. Isso. E aí não é justo que haja esse tratamento igualitário em situações que merecem um tratamento diferenciado em nome do princípio da igualdade material. E aí eu entendo que deveria sim haver essa dupla redução etária, tanto pela deficiência quanto pelo trabalho rural. Perfeito. E pode ter certeza que a gente vai endossar, engrossar essa discussão. E num contexto em que o trabalhador rural com deficiência deve ser estimulado, né?
Pois é. Porque a lógica não é ter o deficiente, isso é um princípio já consolidado faz tempo, não é ter a pessoa com deficiência num canto encostada. Quanto mais ela é incorporada à sociedade de Exatamente. forma produtiva, Até mais porque o útil. conceito, né, Ricardo, de deficiência não é o mesmo de incapacidade laborativa. Isso. Tudo bem que às vezes pode coincidir, você pode ter uma deficiência que gera uma incapacidade laborativa, mas nem sempre isso acontece, né? A maioria das pessoas com deficiência tem sim capacidade laborativa, podem trabalhar e trabalham, tanto é que existem esses benefícios de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição dessas pessoas, né, com critérios diferenciados. Verdade. E, Ricardo, voltando aqui para a primeira pergunta, acho que da Gisele, muito obrigado, Gisele, pela Gisele. participação. Pronto, ela Gisele pergunta Gomes. a respeito da JA. Como funciona a JA? Eu sou um apaixonado por processo administrativo previdenciário. Eu, em regra, eu percorro a esfera administrativa antes de ir para o judiciário. Por que isso? Porque nós temos muitas decisões preocupadas com o segurado na esfera administrativa. E outra, eu falei nesse instante para vocês de critérios que o judiciário cria que não existe na lei. O cliente tem que ter calo, o nosso cliente, o segurado tem que ter a pele queimada pelo sol, o segurado tem juiz que olha os pés, pessoal, para tirar o sapato para ver se os pés são rachados. Me poupem. No INSS, nós não temos isso, nós não temos esse desrespeito com o segurado. Então, na via administrativa, é bem interessante porque situações como essas não vão acontecer. Lá eles vão olhar início de prova material. E aí a JA, para quem não advoga na área previdenciária, significa justificação administrativa. Ela nada mais é do que oitiva de testemunhas. Ouvir testemunhas na via administrativa, que até o decreto 10.410 era de no mínimo 3, no mínimo 3, no máximo 6, era a previsão da IN 77, e agora o decreto reduziu para no mínimo 2. Então, o decreto 10.410 diz que você pode levar no mínimo 2 testemunhas. E aí ela perguntou com relação à JA e essa questão de períodos intercalados, salvo engano, de retorno à atividade rural. Eu tenho uma matemáticazinha que é mais ou menos o seguinte: toda vez que eu vou advogar numa determinada localidade, eu mapeio o entendimento do judiciário. Por exemplo, eu tenho mapeado o entendimento do judiciário aqui de Pernambuco e o entendimento do judiciário do Ceará. Ainda estou fazendo isso no Piauí, porque é a primeira região, até para a gente conseguir as decisões da dor de cabeça. Mas aqui em Pernambuco e no Ceará eu tenho mapeado. Como assim mapeado? Eu sei como pensa a primeira turma, eu sei como pensa a segunda turma recursal, eu sei como pensa a terceira turma recursal. E aí, no que tange ao assunto descontinuidade do trabalho rural, nós temos turmas que são tranquilas, como a primeira, aceitam, por exemplo, superiores a 120 dias, você trabalhar fora da atividade rural, período superior a 120 dias e prova o retorno, a primeira turma aceita, contudo, a segunda e a terceira não estão aceitando. A segunda está com um entendimento altamente restritivo. Recentemente, perdi 3 processos lá, porque meu cliente passou 6 meses fora, e eles colocaram no acordo que é 120 e ponto. Se fosse 121, já perderia a qualidade de segurado especial. E digo mais, teve um processo meu, que a segunda turma recursal de Pernambuco aplicou o seguinte entendimento, que quando ele retorna à atividade, depois de 120 dias, se ele passa mais de 120 dias fora da atividade rural, quando ele retorna, a carência inicia uma nova contagem do zero. Cara, olha que ideia de jirico um negócio desse. Imagina o seguinte, o teu cliente trabalhou a vida toda como agricultor, por conta de uma seca aqui no sertão, ele foi para São Paulo. Passou 1 ano em São Paulo, passou, 6 meses, vamos botar menos. 6 meses em São Paulo, voltou. Isso no ano de 2010. Pela segunda turma recursal, a partir da volta dele, começa a contar os 180 meses do zero. Minha gente, isso aí você coloca toda uma vida rural dele, que ele teve para trás, fora, você joga isso no lixo. Então, isso é um entendimento terrível, prejudicial. Então, eu sabendo de um entendimento desse, e pegando um cliente que tem mais de 120 dias, eu vou arriscar no judiciário de boa, porque corre o risco desse processo cair na segunda turma, é óbvio, porque é um sorteio. Eu não tenho como prever onde vai cair. Então, nesses casos, como eu digo, como eu tenho mapeado mais ou menos o pensamento de cada turma, casos como esse, eu vou para a via administrativa, recurso administrativo, faço o pedido de justificação administrativa,
tento provar de todas as maneiras, se for o caso, pesquisa em loco, eu tento demonstrar na via administrativa que o meu cliente está aqui. Ah, não deu certo, todos os recursos foram negados, aí sim eu vou para a via judicial, porque aí é a única solução que me resta. Mas em casos como esse, eu me utilizo muito da via administrativa, inclusive da JA. E lembrando, pessoal, nós fizemos JA agora na pandemia por videoconferência, viu? O INSS, as juntas, o Conselho de Recursos da Previdência Social, ele é bem avançado. Ele faz sustentação oral dos julgamentos, JA por videoconferência. Então, assim, não pense que é aquele negócio atrasado, que, mas as agências estavam fechadas, como é que eu ia fazer JA? Não, eu continuei pedindo nos meus recursos, eles deferiram por videoconferência, e a gente fez oitiva de testemunha por videoconferência através de aplicativo. João Paulo, eu acredito que você já respondeu a pergunta de nosso querido e brilhante advogado Totti Marx. Professor Jampa, olha aí com carinho, né? O senhor considera que os períodos descontínuos estão em risco de não ser somados para efeito de carência, mas se eventualmente você quiser tecer mais algum comentário, fique à vontade. Samuel Carlos disse assim, que pena, já vai acabar a live. Lidiane Maria deu um olá para o professor André, né? Lidiane, como todos nós, ficamos muito felizes de poder vê-lo, né? Ele já estava, depois de tanto esforço. E Manu Cardoso coloca, rapaz, essa live não pode acabar, falem mais. Aí eu reforço aquela pergunta, tem que ser pobre, tem que ser miserável para poder ter direito, André? É interessante essa pergunta, Ricardo, porque eu já discuti isso numa audiência com um magistrado, pois você vai no artigo 11, inciso 7º e seus parágrafos, que é onde está todo o passo a passo do segurado especial da Lei 8.213, e lá não está como requisito da caracterização do segurado especial a questão da miserabilidade. Pelo contrário, a miserabilidade é um requisito do BPC idoso, o LOAS, né? Muitos conhecem como LOAS, muitos conhecem como amparo social. O BPC idoso, o BPC deficiente, esse sim exige um critério legal, está lá na lei. Há discussões sobre aquela questão daquela aplicação de 1/4 ou não, tudo bem, mas há uma previsão legal da miserabilidade. Para o segurado especial não há essa previsão, pelo contrário, foi permitido ao segurado especial ser empresário, é permitido ao segurado especial ter o desenvolvimento do núcleo familiar, é permitido ao segurado especial vender o excedente da produção. Eu disse para vocês que há previsão de pagamento, era de 2,1%, agora reduziu porque foi tirada a contribuição do Sistema S, mas há uma previsão de pagamento para o segurado especial sobre o excedente da produção. Então, se há uma previsão de pagamento, se há uma previsão de que o segurado especial pode produzir, é óbvio que o segurado especial ele pode se desenvolver economicamente. Pode sim, até porque eu vou voltar a um conceito mais embrionário. Quando a gente vai estudar as categorias de segurados, nós temos duas grandes categorias: segurados obrigatórios e os que não são obrigatórios. No caso do obrigatório, que é o que importa aqui para a gente, o segurado especial faz parte de segurado obrigatório. E o conceito de segurado obrigatório é aquele que ofere renda. Você passa a ser um segurado obrigatório quando você ofere renda. Então, você não consegue ver compatibilidade quando o magistrado entende que o segurado especial ele tem que sobreviver única e exclusivamente para a subsistência, que toda a produção dele tem que ser para o seu consumo. Não. O segurado ele pode vender e há previsão disso. O segurado ele pode ter um desenvolvimento econômico e há uma previsão disso. Só que, infelizmente, foram leis, Ricardo, que não se comunicaram. Nós tivemos um avanço muito grande na questão do crédito agrário, do crédito fundiário, através do Programa Nacional da Agricultura Familiar, do PRONAF, em que essa lei estimulou a compra de maquinários para os agricultores familiares. Essa lei criou uma série de situações de microcréditos para que o agricultor familiar pudesse desenvolver a sua produtividade, pudesse se desenvolver no campo. Contudo, a lei previdenciária não acompanhou. A lei previdenciária ficou engessada, achando que o direito previdenciário do trabalhador rural
é única e exclusivamente para aquele que sobrevive do que ele produz, que ele não pode vender, que se a gente disser numa audiência que ele está vendendo, ele deixa de ser segurado especial. Não, ele não deixa de ser por conta disso. Ele passa a ser um devedor tributário. Se ele vendeu e não pagou, ele pode ser um devedor tributário, mas aí é outra história. A Receita Federal, a União que vai atrás dessa contribuição. Agora, deixar de ser porque não é subsistência, isso eu não concordo. E não há a previsão de miserabilidade, de pobreza para o segurado especial. Infelizmente, a gente vê os juízes criando isso. Questão de carro, porque o segurado não pode ter um carro, o segurado não pode ter uma moto. Essa semana eu tive uma audiência ontem mesmo. Tive uma audiência de um salário maternidade, em que minha cliente tinha uma moto. Cara, o procurador do INSS, ele encheu tanto o saco, teve uma hora que eu pedi a palavra assim, disse, minha gente, pelo amor de Deus, aqui nas concessionárias você dá R$1 de entrada, você sai com uma moto. Então, assim, que absurdo é esse que vocês estão vendo que o segurado não pode ter uma moto? Onde é que está dizendo aqui na lei que o segurado não pode ter uma moto especial? Onde é que está dizendo aqui na lei que o segurado tem que ser pobre? Mas eles infugam com essa ideia de que o segurado não pode ter um transporte, não pode ter um carro, o segurado não pode vender a produção, sendo que há previsão para isso. Pois é, professor João Paulo, eu vou convidar o professor André, a gente já está agora no nosso limite do tempo, e eu vou convidar o professor André para dar aquela palavra final, quiser realçar algum tema, quiser fazer alguma pergunta, enfim, professor, é um prazer ter você aqui, né? Mais uma vez agradecer, e aí a palavra é sua. Antes eu vou dizer a você que está nos assistindo, que aproveite agora para fazer suas perguntas, porque enquanto o professor André está falando, eu vou juntar as perguntas aqui, faço, e aí o professor João Paulo faz sua apresentação final. Não, com relação a isso que João Paulo bem explanou, a questão da miserabilidade, né? Não é, João? Isso aí, desde a edição da Lei 8.213, em 91, que os juízes já têm esse pensamento, que vem do sistema anterior, que de fato tinha algumas características de assistência, né, antes da lei 8.213, que é de 91, que criou um sistema de previdência para os segurados rurais, né? Isso já vem há muito tempo, essa discriminação, de certa forma, considerando o trabalhador rural como sendo o miserável do campo, quando na verdade não é. E em 2008, por força da Lei 11.718, que foi uma micro-reforma nessa parte de rurais, né, o legislador, justamente para coibir essa interpretação errônea de que o segurado especial seria o miserável do campo, criou, junto com o conceito da atividade do segurado especial, no que se refere à economia familiar, criou isso que João bem falou. E antes a gente só tinha que a atividade do grupo familiar era para a subsistência desse grupo. E aí vem a Lei 11.718 e modifica, incluindo uma nova expressão, que seria exatamente o desenvolvimento socioeconômico. Então, seria a subsistência e o desenvolvimento socioeconômico do grupo familiar, né? Essa modificação ela veio justamente para elidir essa interpretação errônea de que seria o miserável do campo, o segurado especial, que só teria direito se realmente fosse pobre, né? E foi além o legislador, né? Criou outras formas de demonstrar para o judiciário que, de fato, não se trata do miserável do campo. Possibilitou, por exemplo, auferir renda de outra natureza, como a questão da exploração da propriedade com o turismo, a questão de exploração de atividade como atividade artística, como a atividade artesanal, né? Enfim, são várias outras possibilidades de auferir renda, e não propriamente da rural, e, de certa forma, foi permitido nessa ideia de promover o desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. A lei expressamente traz isso. A lei, de certa forma, criou novas fontes de renda, possibilitou novas fontes de renda para o segurado especial, mas, infelizmente, ainda há essa interpretação do judiciário de que seria apenas o agricultor que teria
direito, né? O engraçado é que a própria IN 77 do INSS traz expressamente que o direito independe do valor auferido pelo segurado especial, né? Ou seja, não há limitação de renda quando ela é proveniente da atividade do segurado especial. Então, se a renda foi proveniente da atividade rural, não há limite nenhum na lei, não há nenhum dispositivo na lei que diga, não, só pode auferir até tanto. Não, não existe essa limitação. Algumas limitações são impostas, mas de renda de natureza diversa. A renda de origem rural, da atividade do segurado rural, não tem nenhuma limitação. Pelo contrário, a legislação a todo tempo está aí desenvolvendo, incentivando o desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. Ou seja, que ele possa ter um carro, que ele possa ter uma moto, que ele possa ter uma boa casa, que ele possa ter o filho numa boa escola, fazendo um curso superior, ou seja, se desenvolver socioeconomicamente. É nesse sentido que os juízes ainda não entenderam. Agora é minha vez, várias pessoas falaram aqui. Eu vou preparar a rodada final, professor João Paulo. Você vai ter que estar com a memória, eu ter que anotar tudo, viu? Tem muitas contribuições aqui ainda. Vamos lá. Gisele Gomes. Professores, o trabalhador rural, empregado, além de comprovar os 180 meses de carência, necessita também comprovar a qualidade de segurado? Samuel Carlos, horrível jogar uma vida rural fora por causa de 6 meses fora da atividade rural. Isso é complicado. Girlando Gil, dando parabéns aos envolvidos, belíssima live, muito produtiva, é sempre bom adquirir novos conhecimentos. Abraço para você também, Girlando. Everton Batista, fico muito feliz em ter essa oportunidade de ouvir grandes profissionais fazendo belíssimos comentários sobre a Previdência Rural. Obrigado, professor orientador André, pelo convite e oportunidade. Totti Marques, essa live está o pipoco do trovão. Eita. Eu vi também que acho que foi, não sei se está aqui anotado, também Samuel fez algum comentário sobre, usando essas expressões regionais, foi bem interessante. Felipe Cristino, não sei se está aqui na lista que foi selecionada para mim. Felipe Cristino, boa noite. Por que o processo administrativo previdenciário ficou mais complicado, o deferimento do trabalhador rural no que tange ao segurado especial? Desde já agradeço pela atenção. Prezados amigos, parabéns pela live, doutores Zélia Vieira, que falou, doutores João, André e Ricardo. Eu acho que Samuel falou que estava danado de bom, acho que foi essa expressão que ele usou. João Paulo, contigo a bola. Com relação à primeira pergunta, se precisa ter qualidade de segurado, na verdade já tem até decisão do STJ sobre o assunto. Quando for requerer um benefício de aposentadoria, você não precisa estar segurado na data do requerimento. Aí você precisa preencher os requisitos, que é carência e idade, tá certo? Por quê? Porque aí quando você completa a idade, tendo a idade e a carência, a aposentadoria passa a ser um direito adquirido seu. Então, mesmo que você não seja segurado na ADER, você poderia sim pleitear. Eu acho que a pergunta foi essa. Se não foi essa, perdão, mas eu entendi dessa maneira. Então, o segurado empregado, trabalhador rural, ao requerer o benefício, se for mulher, tem que ter 55 anos de idade, 180 meses, mesmo que não esteja empregada na data do requerimento. Se for homem, tem que ter 60 de idade e 180 meses de contribuição, mesmo também que não esteja segurado na data do requerimento administrativo. Com relação à segunda pergunta que foi feita, deixa eu ver se eu acho que eu esqueci. A segunda pergunta foi... Me recorde aí, Ricardo. Deixa eu procurar aqui. A segunda eu não anotei. Está aqui. Aqui. Porque o processo administrativo, acredito que foi essa, o processo administrativo previdenciário ficou mais complicado. O deferimento do trabalhador rural no que tange ao segurado especial. Foi esse? Foi essa que eu fiquei sem Ricardo,
Eu vou aproveitar exatamente essa pergunta aí e vou lançar uma pergunta para o João. A respeito da questão do exaurimento da via administrativa, João, a gente até viu hoje no comentário no grupo da APREV, né, o Almir Reis, ele comentando que, de certa forma, cada vez mais se vê interessado no processo administrativo porque tem colhido êxito, né, coisa que em alguns entendimentos na via judicial que acabam sendo mais, digamos assim, mais pesado para o segurado, menos vantajoso do que o entendimento na via administrativa. Eu queria que tu comentasse isso aí, no sentido de que há uma perspectiva de que o advogado previdenciário vai precisar entender mais, dominar mais o processo administrativo daqui para frente, já que a via administrativa está se mostrando um bom caminho para conseguir, principalmente em rural, né? E que há um entendimento muito mais benevolente, digamos assim, para o segurado, do que muitos entendimentos na via judicial. Você acha que realmente esse processo administrativo deve haver insistência dos advogados no processo administrativo, ou ainda tem aquela concepção de que só o judicial é que é eficaz? Acho. E tem mais uma, João, que eu passei batido aqui e a minha equipe alertou. Nas ações que excedem 60 salários mínimos, pode ser dada entrada no juizado especial da Justiça Federal? Vou começar primeiro do colega perguntando por que ficou mais difícil a questão do deferimento para segurado especial processo administrativo. Eu não concordo. Eu acho que o processo administrativo ele melhorou sensivelmente com a virtualização dos processos. Antigamente, a gente tinha que agendar uma cópia aí no INSS, pegar aquela cópia no CD, olhar no computador. Hoje a gente faz tudo através do sistema, através do meu INSS. Então, para a gente facilitou demais. Outra coisa, aqui o convênio OAB e INSS está voando. Eu digo isso porque, assim, tem benefícios rurais que eu boto pelo INSS digital, como ele é vulgarmente conhecido, pelo SAG, na verdade, né? E eu protocolei 2 aposentadorias rurais dia 30 de setembro. 30 de setembro agora. Hoje é 14 de outubro, já recebi os 2 e-mails concedidos. 14 dias já foram concedidos. Então, assim, antigamente eu pelo menos não via isso no INSS, quando não estava esse sistema todo virtual. Demorava muito mais. Então, eu acho que melhorou muito o processo administrativo. Lógico, ainda tem muito o que melhorar? Ainda tem suas falhas. E vou falar de uma delas. O recurso administrativo ainda demora bastante. Eu acho que o INSS ainda tem que melhorar essa interligação também. Sistema do INSS com o sistema de recursos ainda não é o mesmo sistema. A gente protocola o recurso, por exemplo, no meu INSS e depois tem que consultar no consultaprocesso.gov em um outro sistema. A gente ainda não consegue consultar no sistema só. Recentemente recebi a notícia da INSS que eles já estão interligando os sistemas, que vão criar um sistema único de recursos, em que a gente vai protocolar lá, consultar lá, fazer tudo lá. Então, ou seja, o INSS tem avançado na melhoria dos sistemas, e isso, mais do que nunca, eu acho que vai exigir muito do advogado, na pergunta já do André, se especializar e saber lidar com o processo administrativo, sim. Porque em muitas situações, o processo administrativo ele é muito mais favorável do que o processo judicial. No caso dos rurais, eu falei para vocês, se você tem na sua cidade, na vara federal que você atua, você tem aquele juiz federal que exige calo nas mãos, que exige pele queimada do sol, que se teu cliente tiver moto, ele não dá. E aí, professor, como é que eu sei disso? Assista às audiências antes de propor ação, pessoal. É um trabalho básico da gente, é saber o entendimento do magistrado. Como que você vai propor um processo lá nas escondidas, nas escuras, sem saber de nada, sem saber o que é que ele pensa? Não, vai lá, assiste a audiência. Ah, mas está virtual, liga para a vara, pede a pauta de audiência virtual, eles permitem assistir. É público, não tem problema. Você assiste às audiências, vai ver o entendimento do magistrado, e a partir daí você vai fazer um panorama. Vai para a via administrativa, vai para a via judicial. Você tem aquele juiz chato que exige tudo isso. Pessoal, a via administrativa está pouco preocupado se você tem calo, se você não tem calo, se teu cliente tem pele queimada, se não tem, se teu cliente tem moto, se não tem, no recurso administrativo eles não vão olhar isso.
Então, tem muitas situações em que é muito mais favorável à via administrativa. Tem um grande professor de processo administrativo previdenciário, cara, eu sou fã declarado dele, que é o Gustavo Beirão. Ele é, inclusive, da CAGE. Ele é um dos julgadores da terceira Câmara de Julgamento. Ele lançou um livro, pessoal, pela editora Juruá, Processo Administrativo Previdenciário, que foi a dissertação de mestrado dele em Previdenciário na PUC. Livro muito bom, um livro pequenininho, 300 páginas, mas bem didático, maravilhoso. E o Gustavo Beirão, ele fala muito nas lives dele, nos cursos dele, ele até dá um panorama do que é melhor você botar na via administrativa, o que é melhor botar na via judicial, e ele traz muitos exemplos, por exemplo, de aposentadoria especial, em que tem várias situações em que a CAGE já tem entendimento de que determinada situação é considerada atividade especial, vai ser deferida a aposentadoria especial, e no judiciário eles não aceitam. Então, assim, professor, mas eu não sei disso, como é que eu vou descobrir essas coisas, onde é melhor no judiciário, se é melhor na via administrativa? Estudando, participando, assistindo às audiências, assistindo essas lives desses professores, fazendo o curso, é assim que vai aprender, não vai cair do céu na sua cabeça. A gente sabe disso devido à vida prática, devido aos estudos, mas, sem dúvida, André, eu tenho plena convicção de que o advogado previdenciarista que for contrário à via administrativa, que for pôr tudo na via judicial, ele vai ficar para trás no mercado de trabalho. O mercado de trabalho vai exigir aquele advogado que saiba bem o processo administrativo e que saiba bem o processo judicial. Eu não estou dizendo que para você atuar em um, você tem que esquecer o outro. Não, você tem que saber os dois. Você vai ter que saber bem atuar na via administrativa e saber bem atuar na via judicial. Até porque tem inúmeras situações que a gente resolve com um simples e-mail para a agência do INSS. Erros absurdos que o INSS comete. Você, quando analisa o processo administrativo, já vê, epa, o INSS errou isso aqui. Aqueles erros grosseiros, vai colocar na justiça um erro grosseiro? Nada. Muitas vezes eu mando um e-mail, ligo para a APS, processo tal, tem um e-mail absurdo, mando para eles o processo, eles doutor, realmente, manda um e-mail para a gente formalizando, ou faz um pedido de revisão que a gente vai reabrir a tarefa e vamos conceder o benefício. Então, vai precisar, sim, o advogado ter esse tato com a via administrativa. E o tato com a via administrativa vai exigir também tato com servidores do INSS. Cada vez menos, é verdade. A gente já teve que ter muito mais tato com o servidor. Tudo tinha que ser presencialmente. Agora, a maioria das situações já estão virtuais. Mas ainda é sempre bom você ter um bom trato com o gerente da agência. Agora, na pandemia, por exemplo, eu precisei muito mesmo, do ficar conversando com a gerente da minha agência, porque em inúmeras situações a gente não conseguia resolver pelo sistema, geração de senha, por exemplo, tinha hora que travava, a gente não conseguia gerar senha, e aí a gerente gerava na agência, mandava para a gente, obviamente, apresentando procuração e tal. Então, é sempre bom ter esse bom trato com os servidores. E para finalizar, a questão do teto, o colega perguntou aí se uma ação que supere 60 salários mínimos se pode propor no juizado. Pode, mas aqui no juizado você tem que renunciar ao teto, viu? Qualquer ação, mesmo que seja inferior aos 60 salários mínimos, os juizados especiais de Pernambuco, eles exigem a renúncia ao teto. Então, eu aconselho que você faça um cálculo para ver se realmente compensa você renunciar ao teto. E deixe o seu cliente ciente disso. Tá uma coisa muito comum, o cliente procura um advogado, depois procura outro, e o outro faz um inferninho na cabeça dele. Você teria direito a 80 mil, e seu advogado renunciou, você só vai receber 60 por conta disso. Então, fica ligado, deixa o teu cliente ciente, bota para ele assinar concordando. Estou dizendo assim, se ultrapassa os 60 salários mínimos, é sempre bom você pegar a ciência do cliente. Tá bem? Muito bom, João. Eu vou fazer 3 pedidos a você que está assistindo esse vídeo. Primeiro, curta para dar visibilidade no YouTube. Segundo, compartilhe com as pessoas que você conhece, que sabe que são interessadas nesse assunto. Terceiro, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, porque sempre que tiver novidade, você vai saber. Nós terminamos hoje um ciclo de uma experiência inovadora. Eu não conheço nada igual
no YouTube na área da advocacia, na área do conhecimento previdenciário. Há alguns dias eu entrevistei o professor João Paulo. O professor João Paulo elaborou um texto, né, fez uma redação, e desde já está o convite a todos os profissionais da área previdenciária para fazerem o mesmo. Ele elaborou um texto e nós transformamos isso numa animação. Toda aquela historinha que você assistiu e que você ainda pode assistir, porque você vai ter os links aí embaixo, todas aquelas historinhas foram concebidas por João Paulo e saíram 7 capítulos. E aquela pessoa que certamente assistiu esses capítulos curtos, 1 minuto a 2 minutos, mas com muito conteúdo apresentado de forma simples, apresentado de forma didática, e aquela pessoa que assistiu aqueles capítulos hoje pôde perguntar ao professor João Paulo ao vivo, tirar experiência e ainda com esse reforço maravilhoso, né, que é o professor André Vasconcelos. Então eu quero mais uma vez agradecer muito a presença de André Vasconcelos, o apoio, a ajuda para que essa live tivesse acontecido. Agradecer ao professor João Paulo por ter encarado o desafio de inovar junto com a gente da Rede Previdência. Agradecer a equipe técnica que teve no apoio aqui desse nosso programa, em que a gente está experimentando e está aprendendo, e desejar uma boa noite para todos vocês, para todas e todos vocês. Boa noite, André. Boa noite, João Paulo. Boa noite, telespectadora. E mais uma vez... Boa noite, João Paulo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos.